Queria então agradecer-vos por estarem todos no Sexta Consciência. Este é sobre a área de ecotoxicologia marinha e saúde ambiental. É um projeto no âmbito do Mar Azul, que é um projeto que tem a ver com a literacia dos oceanos. Este projeto tem várias ações de sensibilização e formação, desde saídas de campo, palestras, cafés consciência como este, workshops. É promovido pela fábrica, o Centro de Ciência Viva de Aveiro, e nós somos parceiro. E este Café Consciência insere-se exatamente no Mar Azul. É com prazer enorme que convidei a Ana Catarina, fomos colegas de curso. A Ana Catarina é doutorada em Biologia e a Ana Catarina trabalha nesta área dos desreguladores endócrinos já há alguns anos, não é, Ana? Já há alguns anos que trabalhas nesta área. Tem 2 pós-docs em saúde ambiental e é investigadora e professora na Universidade de Évora. É também investigadora no Comprehensive Health Research Center e dá uma perninha também no Japão, que é também professora convidada e investigadora na Universidade de Hokkaido e de Ehime, avaliadora na Comissão Europeia e com artigos e livros publicados na área dos contaminantes ambientais, efeitos no ambiente e na saúde pública. Ana, muito obrigada por teres aceito este convite. É um prazer ter-te connosco nas Sextas Consciência e vou-te passar a palavra para dar a tua maravilhosa apresentação. E obrigada aos participantes todos que estão aqui. Antes de mais, muito obrigada. Até fiquei emocionada com a apresentação. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar a falar para a Ciência Viva. É a primeira vez que estou a fazer um Café Consciência. Com muita pena minha, não é presencial. Acho que temos todos muita pena e estamos todos muito cansados de Zoom. Portanto, queria agradecer antecipadamente a todas as pessoas que aqui estão, a uma sexta-feira, às 6 da tarde, em mais um Zoom, provavelmente o último da semana, assim se espera. Portanto, obrigado por estarem aí desse lado. Obrigado pelo convite do Centro de Ciência Viva. Obrigado a ti, Ana Marta, por me teres convidado, por teres insistido. Não foi um processo fácil. Quando me convidaste, eu acho que ainda era investigadora em França, depois passei para investigadora em Aveiro e agora, quando efetivamente vamos conversar, não é? Vamos poder fazer este Café Consciência. Já sou professora na Universidade de Évora. Tivemos que mudar o resumo várias vezes, não foi? Mudar várias vezes. Nós estávamos a tentar que fosse presencial, porque é sempre, pronto, é diferente, é sempre melhor. Mas conseguimos. Mas conseguimos, portanto, espero que no futuro possamos fazer mais cafés consciência, que a pandemia nos largue e que possamos estar todos juntos a fazer ciência e a divulgar ciência. Eu hoje, aquilo que vos trago aqui, porque está um bocadinho, o convite inicial que me foi feito, foi depois de uma entrevista que a Ana Marta viu, que falava sobre cosméticos e sobre disruptores endócrinos, o convite surgiu a partir daí, mas, e é aquilo que eu tenho feito mais nos últimos tempos, de facto um bocadinho mais de saúde humana, mas estando enquadrado num projeto Mar Azul, aquilo que pensámos fazer foi então trazer um bocadinho a história de como é que esta área nova da ciência que vamos falar hoje surgiu e surgiu no mar, e surgiu com contaminante marinho. Portanto, apesar de parecer uma grande sopa de letras o título e aquilo que podemos abordar com uma conversa chamada desreguladores endócrinos, hipossexo, obesidade, quer dizer, misturar numa mesma palestra um contaminante, que é um contaminante essencialmente marinho, que tem efeitos em invertebrados, nomeadamente gastrópodes, búzios, e que tem efeitos muito perversos, como o hipossexo, induzir a formação de um pênis em fêmeas. Como é que isto pode estar associado à epidemia global da obesidade que nós vivemos hoje em dia? Portanto, essa história que eu vou tentar contar. Portanto, se vocês tiverem dúvidas, podem interromper. Eu, se calhar, vou estar um bocadinho distraída, pedir à Ana Marta para canalizar isso e tirar o som aos participantes, está bem? Porque eu provavelmente não vou ver as mãos no ar quando alguém colocar. Portanto, começando a história do princípio, e creio que no texto de divulgação que vocês prepararam seguia isto,
A bioencrustação é um fenómeno transversal que acontece no ambiente marinho. Qualquer estrutura, qualquer organismo, quando submerso em água, sofre bioencrustação. Isto é particularmente relevante para o tema da nossa conversa de hoje, para os navios, porque um casco de um navio que está 6 meses no mar acumula no seu casco até 150 quilogramas por metro quadrado de organismos incrustantes, que podem ir bactérias, algas, invertebrados, cracas, mexilhão. E isto tem um impacto brutal em termos de consumo de combustível, porque aumenta muito o atrito. Aumentando o atrito, tem que se consumir mais combustível para manter a mesma velocidade. E vocês aqui têm um exemplo da sequência daquilo que acontece em ambiente marinho, de um colega que eu presumo que alguns de vocês conhecem, o Fred, que fez estas ilustrações para um artigo nosso e que tivemos muito gosto com a participação dele, mostrar aqui um bocadinho que trabalharmos todos juntos, conseguimos sempre coisas mais interessantes. Portanto, nós temos este problema grave para resolver, a indústria tinha este problema muito grave para tentar resolver e desde sempre as pessoas arranjaram alternativas. Já os fenícios tinham à volta dos cascos dos navios um fio de cobre, por exemplo. Claro que com a industrialização, com o comércio, com o transporte marítimo, isto evoluiu e na década de 60 encontrou-se a solução que na altura pareceu ideal, que era um composto que era muito, muito eficaz no combate à bioencrustação, chamado tributilestânio, um composto orgânico de estanho trisubstituído, e esse composto era maravilhoso porque era eficaz e em condições normais, na coluna d'água, com radiação ultravioleta, degradava-se muito rapidamente a estanho inorgânico que não é tóxico. Portanto, tínhamos encontrado a solução ideal. Também se usou como co-biocida durante alguns tempos um composto semelhante, o trifenil estanho, que também se degradava a estanho inorgânico. Portanto, tínhamos a solução perfeita. Eu tenho aqui todos os exemplos dos compostos orgânicos de estanho, porque mais à frente nós vamos falar nos outros compostos, porque eles também são relevantes, mas em termos de saúde pública. Então, nós encontramos a solução ideal. Na década de 60 começámos a utilizar isto de uma forma massiva. Quase todos os navios no mar eram pintados com TBT. Ele foi amplamente usado até que se chegou à conclusão que afinal ele tinha alguns problemas porque ele absorvia a matéria orgânica em suspensão, acumulava-se nos sedimentos e não se degradava. Portanto, ficámos com um contaminante muito persistente, que se distribuiu à escala mundial porque quase todos os navios o usavam e que é extremamente tóxico para organismos que não os organismos-alvo. E foi considerado, ainda nos anos 80, como o composto produzido pelo homem mais tóxico alguma vez produzido e deliberadamente introduzido no meio ambiente. E esta toxicidade começou a ser notada no final da década de 70, portanto 10, 20 anos depois da primeira utilização, na Baía d'Arcachon, em França. Para quem gosta de ostras, sabe que é uma zona muito importante onde as melhores ostras do mundo vêm da Baía d'Arcachon, ou vinham. Eu discordo, eu gosto muito das ostras portuguesas. E na altura aquilo que aconteceu foi que as conchas ficavam deformadas, perdiam o valor comercial, não é que não tivessem organismo, mas a deformação era brutal, como vocês podem ver na imagem, e também houve uma falha reprodutiva muito significativa, porque o TBT era tóxico para as larvas e não houve recrutamento de novos indivíduos para a população. Mais ou menos na mesma altura, verificou-se em Inglaterra e nos Estados Unidos que o TBT, verificou-se primeiro que havia uma extinção local de populações de umas espécies de búzios, de gastrópodes, nomeadamente em Inglaterra, esta que temos aqui na imagem, e trago esta imagem, eu não sei, disseram-me que a Isabela Oliveira estava aqui, não sei se ela está, é de um trabalho que fiz com ela. Esta imagem é da espécie que foi de facto muito afetada pelo TBT, no Nucella lapillus, que sofreu extinções locais.
E estas extinções deviam-se ao facto das fêmeas, quando expostas a este composto, podiam ficar estéreis. E vamos falar um bocadinho mais disso à frente. Foi apelidado este fenómeno de impossexo nos Estados Unidos por um biólogo que estava a tentar perceber a distribuição e estudar a biologia reprodutiva de um búzio, de outra espécie diferente, e apercebeu-se que algumas fêmeas exibiam este fenómeno muito, muito bizarro, que é, tinham pénis, eram fêmeas, mas já tinham pénis, e isto são espécies dioicas, portanto são espécies que não são espécies hermafroditas, têm sexos separados, uma fêmea é uma fêmea, um macho é um macho, portanto os machos têm pénis, as fêmeas não têm nestas espécies. O que acontecia é que estas tinham pénis. E aquilo que nós sabemos hoje é que este pénis é uma consequência direta da exposição a este composto, ao TBT, e é um biomarcador por excelência da contaminação por TBT. O tamanho do pénis é proporcional à concentração do TBT no meio, na coluna d'água ou nos sedimentos, dependente do organismo. O tamanho do pénis e o grau de evolução da masculinização destas fêmeas. E nós já vamos ver um exemplo disto a seguir. Aquilo que vocês veem aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver nos vossos monitores, é um exemplo da espécie com que eu trabalhei durante muitos anos, por isso é que trago esta. E veem aqui um pénis, espero que consigam ver, bem, certo? Aqui deste lado. E aqui tem uma fêmea com indícios de impossexo. Tem um pénis muito pequeno e tem um vaso deferente que se começa a desenvolver. Este vaso deferente, quando se desenvolve, quando o tecido prolifera, pode chegar à vulva e bloquear a vulva, e é aí que acontece a esterilidade e o extermínio local de populações. Este biomarcador é muito útil, é muito interessante em termos científicos, obviamente, é muito útil em termos regulamentares também, mas também é um bom instrumento para ensinar ciências no secundário, por exemplo. E trago-vos aqui porque achei que íamos ter no público professores do ensino secundário um exemplo de um trabalho que nós fizemos ainda no Departamento de Biologia na Universidade de Aveiro, com uns alunos nossos, que descrevemos a metodologia para ser usada numa sala de aulas para avaliar o impossexo. E aquilo que vocês veem aqui neste esquema é então a classificação do impossexo consoante o desenvolvimento deste vaso deferente. Este artigo está disponível online. Terei todo o gosto em colaborar com quem quiser fazer algum trabalho nesta área. Dizer-vos que o feedback que nós temos em relação a este protocolo em específico é muito bom. Nós tivemos alunos de um colégio de Lisboa que ganharam vários prémios em feiras de ciência com o trabalho que desenvolveram, e depois continuaram a desenvolver trabalhos em colaboração connosco, e até foram aos Estados Unidos representar Portugal numa feira internacional de ciência. Portanto, é um protocolo útil que poderia, acho eu, modéstia à parte, ser usado em contexto de sala de aulas, que já teve alguns resultados que foram interessantes. Portanto, eu falava-vos que o impossexo em termos científicos é um desafio muito interessante, em termos intelectuais também, perceber os mecanismos, que também é interessante no ensino experimental de ciências, mas o impossexo também é muito importante em termos regulamentares e é usado, ou a sua utilização é recomendada pelos principais organismos internacionais. Isto porquê? Porque o TBT, por ser tão tóxico, por ter uma distribuição à escala mundial e por ser persistente, sofreu ao longo das últimas décadas restrições mais ou menos apertadas, que culminaram em 2008 com a proibição global à escala mundial deste contaminante. E é um caso de estudo muito interessante, porque na altura, quando o TBT foi banido à escala mundial, não se sabia que estes compostos podiam ter efeitos em humanos. Foi para proteger a saúde dos ecossistemas. E muitas das espécies de gastrópodes que foram afetadas não tinham um impacto económico direto. Por exemplo, a espécie que eu vos falei, a nucella, não tem impacto económico, as pessoas não comem. Há pescadores em vagos
na zona de Aveiro que me disseram que comiam, mas de todos os sítios que já visitámos, de muitos sítios no mundo, ninguém come este tipo de gastrópodes. Portanto, foi a implementação desta legislação foi para proteger o ambiente e isso foi histórico e é muito bom ter feito parte desta história também. É pena é que, como vocês veem, desde que se viram os primeiros efeitos até que foi proibido, foram umas décadas. Agora as coisas são mais rápidas, felizmente, e esperamos que este sirva de lição. Aquilo que eu vos trago aqui hoje são alguns dos trabalhos que nós fizemos na costa portuguesa, para mostrar aquilo que foi que eu fiz alguns, a equipa na qual eu estava integrada fez muitos outros e houve mais investigadores a trabalhar nesta área, que eu vou-vos trazer alguns desses resultados. E começando pela monitorização ambiental, porque tudo começa aí, não é? Nós temos sempre que perceber e conhecer os níveis. Se não soubermos se o contaminante existe ou não, não podemos fazer muito. Portanto, começar pelo trabalho básico, que parte muito de ir para o campo, colher amostras, ir para o laboratório, processar, neste caso com mexilhão, medir o mexilhão, retirar o animal, congelar, liofilizar, macerar e depois levá-los na bagagem e analisá-los no Japão para percebermos a quantidade, para conseguirmos quantificar os níveis destes compostos orgânicos de estanho. Havia um laboratório que fazia alguns destes compostos, não todos, e surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar para lá, que era um dos laboratórios de referência a nível mundial, e foi por isso que eu fui para o Japão, que a Ana Marta dizia que eu continuo a colaborar muito. Não foi um gosto particular em eu quero ir para o Japão, vou fazer lá qualquer coisa, não, foi queres ir para o Japão? Não, é para trabalhar com o professor Tanabe, nem que fosse em Marte, para trabalhar com a pessoa que foi responsável por mostrar que a contaminação ocorre à escala mundial, global, e que o trabalho dele foi tão importante a nível mundial, claro que sim. E foi assim que fui para lá e que felizmente trouxemos muitos resultados e conseguimos mostrar níveis de compostos que até à data nós não sabíamos que existiam em Portugal ou que podiam ter impacto. Então estes resultados que vos mostro aqui são de uma campanha que fizemos em 2006 e eu confesso que quando estava a preparar esta apresentação bateu assim uma saudade enorme das saídas de campo e do trabalho de campo e os vossos vídeos que vocês mostraram ainda fez essa saudade agudizar-se mais, saudades mesmo do trabalho de campo, há muitos anos que não faço. E tive o privilégio de correr a costa portuguesa toda. Vocês veem, tínhamos 30 estações, tivemos muitas mais, mas nós só pudemos analisar as 30, de norte a sul de Portugal. E Portugal tem uma costa belíssima, também tem portos muito interessantes, complicados de mostrar. E aquilo que nós notámos em 2006, e a legislação que proibiu o TBT à escala europeia foi imposta em 2003. 3 anos depois nós ainda tínhamos inputs recentes da TBT, que tinham muito a ver com o uso em pequenos portos de pesca. Não tanto nos grandes portos, mas em pequenos portos de pesca, porque os pescadores falavam muito connosco, nós tentamos sempre falar com as pessoas e explicavam-nos, menina, os bons nós vamos comprar em Marrocos, porque estes agora que aqui há a venda em Portugal não prestam para nada. Portanto, havia muita utilização ilegal de algumas tintas, isto deixou de acontecer. Havia muito na altura o retirar a tinta antiga que ainda tinha TBT, portanto as docas eram um hotspot ainda importante, também na altura com níveis de contaminação elevados. Depois fizemos outros trabalhos em que tentámos perceber, e isto é a compilação do trabalho da equipa na qual eu estava incluída, que não sei, eu não consigo ver as pessoas que estão aí desse lado, não sei se alguém da equipa... Já tiveste uma resposta da Isabela a dizer que foi um prazer trabalhar contigo, já está no bate-papo, ela está aqui. A Isabel contribuiu muito para este trabalho também e aquilo que conseguimos mostrar sobre a orientação do professor Carlos Miguel, que todos, quem conhece, tem um carinho muito especial por ele, porque foi o nosso grande mentor e um excelente professor e um excelente comunicador de ciência. Aquilo que foi possível mostrar com este trabalho, então, foi de facto que a legislação estava a funcionar. A partir de 2003 houve uma diminuição que vocês conseguem ver que era estatisticamente significativa
dos níveis de hipossexo ao longo de toda a costa e acentuou-se mais depois de 2008. Eu acho que o professor Miguel está a tentar, ou já fez, ou vai fazer um novo trabalho, agora uma década ou duas depois, para vermos como é que está a situação. Mas ainda temos níveis residuais de hipossexo, da última vez, pelo menos, que eu falei com ele, na arguência de uma aluna dele. Depois, nós conseguimos mostrar que, ok, nós temos um problema em Portugal, a legislação conseguiu resolver este problema e ficámos muito felizes com isso, mas será que o TBT está localizado só na costa, nos portos? E então fizemos alguns trabalhos para tentar perceber, e eu tive a oportunidade de colaborar também nestes trabalhos, o que foi muito bom, tentar perceber se nas zonas offshore tínhamos também fêmeas afetadas. E sim, tínhamos e validámos a utilização do hipossexo, não da mesma forma que para a zona costeira, mas conseguimos encontrar correlações altamente significativas, ainda que mais modestas. Depois tivemos também a oportunidade e o privilégio, nós tivemos ao longo do nosso trabalho, trabalhar em ciência é muito interessante, e não sei se há aqui alguém que não trabalha em ciência, que seja só da sociedade civil e que tenha curiosidade para estes temas, mas uma das coisas mais importantes que nós temos em ciência é trabalhar em colaboração, trabalharmos juntos. E quando eu estava a fazer o meu doutoramento há muitos anos atrás, o nosso laboratório era um laboratório incrível. Eu continuo a dizer que tenho um carinho muito grande pelo LEM, costumamos dizer que é o melhor laboratório do mundo, já há muitos anos que lá não vou, mas de facto começou ali a semente da colaboração com o professor Carlos Miguel, depois expandiu-se, claro, a partir do momento em que eu vou para o outro lado do mundo trabalhar e conheço as pessoas que explicaram o que é um hipossexo e tenho o privilégio de trabalhar com eles, e depois conhecemos as pessoas que deram nome aos disruptores endócrinos, percebemos que em ciência, como em quase tudo na vida, trabalharmos juntos é muito bom. E isto é um exemplo desse trabalho em colaboração, porque nós tivemos acesso a amostras que de outra forma não teríamos, que são amostras do Deep Sea, do mar profundo, e fizemos análise, vamos perceber, mas será que nós temos TBT lá no fundo do canhão da Nazaré? E tínhamos concentrações não muito altas, felizmente, mas mesmo assim, em alguns locais de profundidades de 500 metros, encontramos compostos orgânicos de estanho nos sedimentos do nosso canhão da Nazaré. Foi um trabalho muito, muito interessante de fazer. E depois também tivemos a oportunidade de fazer outros trabalhos, também em colaboração com outros cientistas do outro lado do mundo. Neste caso específico, vou mostrar o trabalho da Isabela Oliveira, que eu não sabia que aqui está. Olá, Isabel. Que foi o trabalho de mestrado dela, que foi para o país de Gales. E ela conseguiu mostrar, teve acesso a dados de alguns anos largos para trás, e conseguiu mostrar também a eficácia da legislação na diminuição dos níveis de hipossexo, e aqui vocês veem níveis, há uma redução mesmo muito, muito, muito interessante. Tínhamos níveis também de trifenil, estanho, nós em Portugal não temos, e no país de Gales tínhamos. No Japão eles têm mais trifenil do que nós temos mais TBT, tributilestânio, e já vamos tentar perceber porquê. E agora vocês devem estar todos a pensar, ela já falou sobre hipossexo, sobre mar, sobre postos, as saudades que tem do mar, e quando é que vai falar da obesidade e como é que isto tudo está relacionado com o facto de eu ter mais 25 quilos do que quando fiz o doutoramento, não é? Eu digo que é Nós não podemos dizer quantos quilos temos a mais, ok? Só tu é que disseste, nós não podemos. Mas eu posso, porque eu estive exposta à TBT e vocês já vão perceber porquê. Eu digo isto a brincar, mas eu acredito mesmo nisto. Eu acredito mesmo que parte tem a ver com isso. Então vamos lá falar da obesidade. E mais uma vez, isto se resume a uma história que eu conheci esta história há muito pouco tempo, confesso, quando li um livro. E esta história tem um ponto em comum, que é Matsuyama. Eu costumo dizer Matsuyama Mon Amour, porque é a cidade do Japão onde eu fiz o doutoramento também, onde vou todos os anos, à exceção quando há pandemias e não podemos
viajar. Tem este ponto comum porque houve um investigador que é hoje conhecido como o pai da teoria da obesogénese, que foi a Matsuyama ouvir uma conferência nesta cidade maravilhosa. Eu estou mesmo cheio de saudades de viajar. E este investigador, quando ouviu a conferência, mais ou menos um bocadinho daquilo que vocês ouviram até aqui, que é um contaminante marinho que induz a formação de um pênis em fêmeas, e esse pênis, o tamanho do pênis é proporcional à concentração do contaminante, e ouviu dizer que também tem efeitos em vertebrados, como os peixes. Pensou, o que é que acontece em mamíferos? Eu nunca tinha ouvido falar disto. Como é que é possível eu nunca ter ouvido falar de um contaminante que induz a formação de pênis em fêmeas? E eu trabalho em endocrinologia. Ele chegou aos Estados Unidos e, como todos os cientistas, é curioso, e foi experimentar. Nos modelos com que ele trabalhava, primeiro linhas solares e depois mamíferos, ratinhos. E aquilo que ele encontrou, e eu não traduzi de propósito, é ipsis verbis, o que está escrito no primeiro artigo científico sobre o assunto, é que o TBT induz a diferenciação dos adipócitos em linhas solares e aumenta o tecido adiposo em animais. Portanto, aquilo que ele obteve foi isto que vocês veem aqui. Fêmeas obesas, animais obesos, quando expostos a este contaminante. E aqui nasceu uma nova teoria sobre algo que ajuda a explicar, de alguma forma, a obesidade. E nasceu porque pronto, em ciência fazemos isto, lançamos hipóteses e seguimos o método científico e depois encontramos resultados que às vezes podem mudar o curso da ciência, que foi o que aconteceu neste caso. E isto é muito importante porque a obesidade a nível mundial, eu sei que agora a obesidade perdeu muita importância, tudo perdeu importância face à Covid e face ao SARS-CoV-2, mas a obesidade de facto é uma epidemia que, considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia, e vocês do lado direito estão a ver a evolução desta epidemia no mapa, que afeta, e isto é muito importante porque muitas vezes, e muitos de nós não temos esta consciência, não só os países desenvolvidos, mas também os países em vias de desenvolvimento. E neste momento, isto aconteceu há relativamente poucos anos, nós temos no mesmo país fome crónica, não é? E obesidade a coexistirem. E isto não é expectável, não é desejável. É muito grave, não é? Em todos os sentidos. O esforço que a comunidade científica internacional tem feito para tentar perceber este problema, que é muitas vezes traduzido em grandes estudos a nível mundial para perceber a dimensão real da obesidade, demonstrou que, de facto, não há casos de sucesso no tratamento desta epidemia. E nós estamos a tentar há muitos anos. Alguns de vocês tentam, se calhar diariamente nas vossas vidas, ou conhecem alguém que o faz, porque nós temos taxas de sobrepeso e de obesidade relativamente elevadas em Portugal, como vocês podem ver aqui. E isto tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, e a tendência é para aumentar. Aquilo que tradicionalmente, e muitas pessoas, e há muita gente ainda muito cética, obviamente, em relação a isto, é que acham que a obesidade está associada a uma vontade individual da pessoa, em primeiro lugar, que é come demais e não gasta as calorias todas que come. Portanto, falta de exercício físico e excesso de aporte calórico. Obviamente que está muito relacionado, mas não consegue explicar tudo. E eu vou-vos dar alguns exemplos que eu espero que sejam convincentes o suficiente para vocês ficarem convencidos de que a obesidade não pode estar só associada a esta balança mal regulada. E houve um estudo que foi muitíssimo importante do NHANES, que é tipo o nosso inquérito de saúde nacional, mas on steroids, porque eles fazem uma amostra representativa da população do país, dos Estados Unidos,
e colhem amostras biológicas. O inquérito é extensíssimo e estas amostras estão todas preservadas em biobanco. Portanto, houve um estudo que foi feito ao longo de 4 décadas, numa amostra representativa da população dos Estados Unidos, que mostrou que para o mesmo aporte calórico, para a mesma ingestão de macronutrientes e para o mesmo nível de exercício físico, o índice de massa corporal é superior em 2006 do que em 1998. E os autores deste estudo, que é um estudo robusto, um estudo epidemiológico robusto, dizem que outros fatores que não a dieta têm que estar envolvidos, a dieta e a atividade física, claro, neste aumento do índice de massa corporal ao longo do tempo. Pois há outros 2 argumentos importantes. Primeiro, nós temos mais obesidade em crianças e em bebés. E não é expectável que um bebê tenha alterações muito significativas na sua atividade física e na sua ingestão de alimentos. E também, eu ia dizer muito interessante, mas isto não é nada interessante, mas do ponto de vista científico é um problema crescente em animais. Animais de companhia, como os nossos cães e gatos e pássaros, mas também nos animais selvagens e animais também laboratoriais, que se tem verificado esse aumento em termos, claro, de populações de controle. Há muitos investigadores e muitos profissionais de saúde que acreditam que a causa principal desta epidemia está associada aos genes. Portanto, a genética explica tudo, só que alterações nos genes em tão pouco espaço de tempo e a nível global não ocorrem. É necessário tempo, mesmo que tenha ocorrido uma mutação. Nós precisamos de mais tempo para que isto seja visível. Portanto, também não consegue explicar completamente, apesar de ter um papel muito relevante, que podíamos discutir depois no final, mas não posso abordar tudo, apesar de gostar muito. Começaram a surgir algumas pessoas em 2002, no início dos anos 2000, que acreditavam que o ambiente podia ter alguma influência na obesidade. E o primeiro estudo, infelizmente, que surgiu, foi um estudo que fez uma correlação direta entre os produtos químicos e a obesidade. E obteve uma correlação significativa e já bastante interessante. Qual é que foi o problema deste estudo? É que uma correlação vale o que vale. Se vocês fizerem uma correlação entre o número de nascimentos e o número de cegonhas, a correlação é espetacular. E vocês sabem, espero eu, que não são as cegonhas que trazem os bebés. Portanto, temos que, de facto, ter alguma atenção a estas correlações espúrias. E depois houve um investigador que teve um papel seminal, que está sempre em back, não se fala muito nele, não é o mais high profile researcher, mas que, de facto, se alguém teve a culpa de tudo isto, se calhar foi ele, quando em 2003 o Heindel publicou este artigo de opinião quase, a dizer que os disruptores endócrinos, e perdão pelos disruptores, eu vou dizer em português correto, reguladores, quando eu comecei a trabalhar com os reguladores, como a Ana Marta disse, já foi há muitos anos, e não existia a palavra em português, portanto nós dizíamos disruptores, e pronto, facilitismo, eu às vezes ainda me saio os disruptores endócrinos, que os disruptores endócrinos podiam estar associados à obesidade. O professor Blumberg é um discípulo do Heindel e foi o Blumberg que foi a Matsuyama e ouviu a palestra sobre hipossexo. Portanto, ele foi buscar muito aquilo que o Heindel tinha estabelecido. E com isto nasceu uma nova área científica que foi descrito pela primeira vez em 2006 e foi descrito para o TBT. Eu estou a dar um cunho mais pessoal a isto porque eu sei que isto é divulgação de ciência e tento sempre mostrar que nós que estamos deste lado a fazer ciência somos pessoas e que, como toda a gente, não é? Pessoas normais. E eu lembro-me deste artigo sair. E eu estava no Japão e mandei um mail ao meu orientador, ao professor Carlos Miguel e ao grupo todo, a dizer, está explicado porque é que eu engordei. Não tem nada a ver com sushi.
e todos se riram de mim, mas de facto este artigo mudou muito. Na altura ninguém ligou muito a isto. O facto é que o Blumberg persistiu e hoje temos centenas de compostos que são considerados como obesogénicos. Já se sabe muito mais sobre o mecanismo. O TBT ativa o regulador master da adipogênese, o PPAR-gama, o receptor PPAR-gama, e aquilo que esta teoria diz é que nós não ficamos gordos porque estamos expostos a contaminantes ambientais. A exposição a contaminantes ambientais pode sim ajudar quando existe já uma desregulação. Okay? Não digam como já aconteceu no passado, e podemos discutir isto um bocadinho mais no fim, que eu acho que há muitas pessoas desse lado interessadas em divulgação de ciência, que os cientistas descobriram que tirar os sapatos à porta de casa pode emagrecer. Não é isso que acontece. Não é porque nós estamos expostos a contaminantes que engordamos, mas tem um papel muitíssimo importante. Okay? E só para contextualizar um bocadinho, porque esta palestra não foi sobre aquilo que eu costumo falar, que é sobre disruptores endócrinos, e começo com, normalmente, a explicar o que são disruptores endócrinos. Os desreguladores endócrinos, são estas substâncias que têm então a capacidade perversa de baralhar o nosso sistema hormonal completamente. Portanto, nós não temos a capacidade, os nossos receptores das hormonas não percebem que não é uma hormona natural e reagem. E a Organização Mundial de Saúde e as Nações Unidas reconheceram, já em 2012, que os disruptores endócrinos são uma ameaça global para a saúde pública. Este relatório é muito interessante para quem tiver interesse no assunto. Há um relatório para policymakers, portanto bem mais curto, condensado, e uma coisa que eu sou uma otimista, portanto eu gosto particularmente desta parte em que dizem que nós temos uma oportunidade aqui brutal de contribuir para melhorar a saúde pública, porque nós podemos reduzir a exposição, e se reduzirmos a exposição podemos prevenir a doença e vamos ter menos pessoas doentes. O problema é que a nossa medicina ainda está muito baseada, também por causa do sucesso que teve na erradicação de tantas doenças, não podemos esquecer isto, mas a nossa medicina está muito baseada no tratamento, na cura. E nós todos, individualmente, cada um de vocês que está a assistir, sabe que normalmente vai ao médico quando está doente. Não vamos ao médico para prevenir a doença. Isto também é um bocadinho responsabilidade nossa, atenção. Mas nós ainda não estamos preparados para ter uma medicina que previne, efetivamente. E isto é muito importante. E é muito importante se pensarmos, e aqui, em termos de decisores políticos e em termos das pessoas que decidem o que é que fazem com o nosso dinheiro, há um artigo que é muito importante e que foi publicado numa revista. Eu acho que não há médicos a assistir a isto, mas esta é a revista que é considerada uma das bíblias para os médicos, a New England Journal of Medicine. E eles mostraram claramente que programas de prevenção ambiental são muito mais custo-eficientes do que qualquer outro programa de intervenção, seja ele de intervenção clínica generalizada ou mais de medicina personalizada. E os números falam por si. E há alguns trabalhos de investigadores brutais, lá está mais uma vez o professor Blumberg, que mostram que para alguns disruptores endócrinos, e atenção, que são só, eu tenho que olhar para o outro monitor para vocês verem o que eu estou a apontar, que são só 3 disruptores endócrinos que eles consideraram, e há centenas deles que nós estamos diariamente expostos. Mas para estes 3, o DDE, que é o produto de degradação do pesticida DDT, que foi banido na década de 70, o bisfenol A, que também já foi banido, e os fetalatos, que são usados em plásticos, só estes 3 contribuem com 18 bilhões de euros por ano em custos associados só à obesidade e à diabetes. E estes números nem sequer dizem eles são reais, porque nós estamos expostos a muito mais desreguladores endócrinos do que estes, e a misturas, portanto os números são muito superiores. Mas há boas notícias. Este trabalho
absolutamente espetacular, que é uma inspiração que também acho que não teve o devido reconhecimento, mostra que numa população de séniores, uma redução de 25% de exposição a compostos que promovem diabetes, e foram só 4 compostos, mais uma vez o DDE, o produto de degradação do DDT, um fetalato, um PCB, que também já foi banido há décadas, e um perfluorado, que estão a ser banidos, felizmente, só reduzindo 25%. Só nestes 4 compostos temos uma redução de prevalência de diabetes na Europa de 13%. Isto equivale a poupanças de 4 bilhões de euros por ano. Portanto, os números falam por si, não é? Ok, nós já sabemos isto tudo, não é? Nós já sabemos que tem impactos severos, nós já sabemos que podemos poupar imenso dinheiro, mas como é que nós podemos fazer isto em termos de saúde pública? O que é que esta teoria que a mim me estimula tanto, não é? E aos cientistas estimula tanto, pode fazer em termos da saúde pública? Para que possa fazer alguma coisa, nós temos que começar mais uma vez pelo básico, e temos que começar por perceber os níveis a que estamos expostos. Sem sabermos se estamos expostos e se tivermos como é que estamos expostos, nós não podemos fazer muito. E aquilo que eu vos venho mostrar agora aqui, estou só a olhar para o relógio para tentar perceber que horas são, quanto tempo é que ainda tenho. Aquilo que vos queria mostrar é o que sabemos até agora sobre os níveis para este contaminante marinho. Podia falar sobre os outros contaminantes todos, mas não temos tempo. Então, nós temos expostos de várias formas. Em primeiro lugar, através da ingestão de peixe e marisco, porque foram contaminados pelo TBT, usados nas tintas antivegetativas. Mas estes compostos orgânicos de estanho também são usados como estabilizadores de PVC e também são usados na produção de espumas de poliuretano e de silicones. Portanto, vocês, quando eu falo em silicones e espumas e PVCs, imaginam logo a quantidade de compostos de produtos de uso cotidiano que estamos a falar. Aquilo que nós sabemos em relação ao peixe marisco, há imensos dados publicados, porque era um contaminante marinho e há níveis muito elevados reportados, mesmo para TBT. Mas agora, nós não comemos só peixe. O que é que acontece na nossa dieta, não é? E nós tentámos perceber isso com um estudo de um duplicado de dieta, em que pedimos às pessoas para, durante 7 dias, nos darem um pedaço de tudo aquilo que comiam. A Inês está ali a colocar um repousado à boca, presumo eu, e Inês, se tu participasses neste estudo, estás com a câmera ligada, se tu participasses neste estudo, tinhas que nos dar um bocadinho do repousado que estás a comer. E foi isto que aconteceu. São pastilhas. Foi isto que aconteceu durante uma semana e fizemos este estudo na Universidade de Aveiro, porque as pessoas da Universidade estavam mais disponíveis, achámos nós, e felizmente com razão, para dar a amostra. Então, nós detectámos compostos orgânicos de estanho em 32% das amostras analisadas, mas a níveis baixos de butistenos e de butistenos, portanto, a dieta não era assim um problema grave para a população. E não havia nenhuma associação com a quantidade de peixe e de marisco que se comia. Nós depois fomos tentar perceber o que é que isto equivalia em termos daquilo que a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar nos diz. E aquilo que ela nos diz é que é tolerável ingerir cerca de 100 nanogramas por quilo de peso corporal por dia, e quase todos os nossos participantes comiam bastante menos, à exceção de uma pessoa que tinha níveis mais altos na dieta. Depois percebemos, ok, nós estamos expostos na dieta, mas os compostos orgânicos de estanho são usados em silicones, em espumas, como biocidas, em papéis de parede, em vestuário. Portanto, nós estamos expostos de outra forma. Como é que nós vamos quantificar isto? Aquilo que nós fizemos foi, e mostrar novamente a imagem para mostrar que temos canalização de PVC, portanto, imensos brinquedos que ainda têm PVC que não deviam ter, muitos utensílios de cozinha de silicone que muitas pessoas usam, muitas aplicações biomédicas dos silicones, implantes mamários. Há uma recomendação da Comunidade Europeia que também ninguém ligou muito sobre a migração destes compostos dos implantes mamários que são usados, que se sabe que migram, e outras utilizações, como por exemplo almofadas antialérgicas. Então nós fomos de facto analisar o pó.
Pedimos às pessoas para nos darem pó da casa delas, porque nós sabemos que passamos 90% do nosso tempo, sociedade moderna e ocidental, em ambiente interior. Agora com a Covid está tudo baralhado, mas 2/3 já eram passados no interior das nossas casas, agora é muito mais. Portanto, pedimos às pessoas para nos dar um saco do aspirador. O pó é uma matriz maravilhosa, porque ele é um concentrador e um repositório de tudo o que consigam imaginar. Portanto, nós fazemos trabalho em pó, desde fungos, a bactérias, ácaros, pólen, metais, plásticos, cosméticos, tudo, e encontramos tudo no pó. E nós comemos muito pó. Os adultos podem chegar a 100 mg diária e os bebés, porque têm aquele comportamento típico de levar as mãos à boca e pôr tudo na boca, quase o dobro em situações limite. Alguns destes trabalhos foram feitos por colaboradores nossos. Havia muito pouca coisa feita. Havia casas em Nova Iorque, havia alguns relatórios europeus que mostravam que havia níveis no escritório do Parlamento Europeu, por exemplo, e em algumas casas na Alemanha, mas coisas muito, muito esporádicas. Mas já sabíamos que, em Nova Iorque nós temos níveis muito altos e nós fomos fazer isto para Aveiro e para Coimbra na altura. E nós conseguimos detectar compostos orgânicos de estanho em todas as amostras que nós analisamos. Mas os níveis eram muito, muito variáveis. O que é importante reter aqui é que tivemos os níveis mais altos alguma vez reportados. E lembrar-vos que no Canhão da Nazaré, no Porto de Peniche, que tinham aquela bola gigante, tínhamos 100 e poucas nanogramas de TBT, acho eu, e aqui nós reportamos quase 900 nanogramas de TBT nesta amostra de pó da casa desta pessoa. Os níveis são, de facto, muito elevados. E tentámos perceber se o pó que nós comíamos podia contribuir, então, para chegarmos àquela dose máxima recomendada pela EFSA, mas está muito, muito longe disso. Nas crianças chega a 20 e pouco e nos adultos muito menos. Portanto, o pó pode ser importante, mas também não é por aí que nós estamos completamente expostos. Ana, já temos uma série de perguntas, já estás quase a terminar, temos aqui umas... Ok, temos aqui já umas perguntas muito boas. Querem que eu responda agora ou querem que termine? Não, podes terminar e depois eu posso colocar, estão aqui no chat. Então, aquilo que nós fizemos a seguir foi tentar perceber, vamos juntar o pó e a dieta, que não são das mesmas pessoas, isto foram estudos distintos, e se nós considerarmos o máximo dos valores que nós obtivemos, nós temos 3 vezes mais do que a dose tolerável recomendada pelas autoridades internacionais. Portanto, tudo junto, e nós estamos expostos a misturas complexas. Nós não comemos só, nós não respiramos só, nós fazemos tudo. Portanto, temos que pensar sempre em termos globais. Para terminar, depois de tudo isto que eu vos falei, alguns de vocês podem estar assustados e pensar, ok, então nós estamos cheios de TBT no nosso organismo. Bem, nós sabemos muito pouco sobre isso. Há muito poucos estudos sobre os níveis de compostos orgânicos de estanho em humanos. Vocês têm aqui o número de estudos e o número de amostras que foi feito. E são mesmo muito, muito poucos. Isto tem a ver com o facto destas análises serem muito difíceis de fazer, serem muito caras e de ter havido um desinvestimento grande da parte dos investigadores de trabalhar com este composto, porque tinha sido proibido o TBT, portanto não interessava nada. E eu digo isto porque sofria na pele isto, porque nós nunca conseguimos financiamento para estes projetos, porque diziam não faz sentido porque o TBT já foi proibido em 2008. Isto são os valores que existiam antes, em 1999, que foram feitos a maior parte dos trabalhos, que também foram feitos lá, apesar de serem dados dos Estados Unidos, no Japão, e depois os resultados que nós temos. Nós, infelizmente, temos muito poucos dados, e as poucas amostras que temos para Portugal, os níveis são relativamente baixos, só temos níveis que são detectáveis, mas mesmo assim baixos, para os compostos monossubstituídos, que são os produtos de degradação. Portanto, o que é que nós podemos fazer sabendo tão pouco sobre os níveis que nós temos? Prevenir é melhor que remediar, portanto, tentar evitar as coisas que nós sabemos que têm compostos orgânicos de estanho com potencial obesogénico na sua composição. As formas de silicone,
os bolos, os utensílios todos de silicone, que eu sei que há imensas pessoas que usam na cozinha. Papel vegetal também tem compostos orgânicos de estanho. O papel de parede. O papel de parede, um estudo de um dos investigadores que mais trabalha nisto, o Cannon dos Estados Unidos, mostrou que os níveis de TBT em papel de parede são absolutamente brutais, porque é necessário aplicar pesticidas nos papéis de parede. Portanto, tudo o que tenha lá biocida vai ter algum composto que mata a vida. E no caso do papel de parede tem níveis muito, muito importantes. Almofadas e roupas antialérgicas, mais uma vez, tudo o que tenha a palavra biocida é porque mata a vida e pode ter alguns impactos. Nós temos que pensar que somos fruto da evolução, não é? Nós partilhamos imensos genes com os organismos que nós estamos a querer matar. As vias metabólicas também, algumas são muito parecidas. Muita da investigação que se faz em neurociências faz com moscas da fruta, não é? Portanto, tudo isto, se mata as moscas da fruta, se nós usamos para desenvolver medicamentos, às vezes podemos pensar desta forma e perceber que se calhar é melhor tentar evitar estes compostos. Outros produtos antialérgicos, aditivos para o sotaque do aspirador, essas coisas todas, meias e vestuário com proteção antibacteriana. Portanto, para terminar, dizer-vos que, e eu só falei propositadamente do TBT no âmbito do projeto Mar Azul, dizer-vos que mais do que contribuir para explicar, nós estamos com este problema de saúde pública e problema grave ambiental por causa deste contaminante, o TBT, o que serviu, a história do TBT, o que serviu foi para abrir um caminho novo, e isto é fascinante, não é? Nascer uma nova área científica que ninguém conhecia e que neste momento já tem, eu fui fazer isto hoje para ter números mais recentes, 2.846 artigos publicados só com a palavra obesogénio. Se vocês tiverem interesse sobre o assunto, sem ser do ponto de vista meramente científico, temos algumas publicações muito boas, livros para o público em geral, escritos pelo pai da teoria da obesidade, da Obesogene Effect, à venda na FNAC, mas nem sei, eu fui tirar à FNAC online para pôr aqui a fotografia, e este livro do Leonardo Trassande, que é um médico dos Estados Unidos, que tem feito um trabalho de divulgação de ciência absolutamente notável e que eu recomendo vivamente a visita ao site dele. Ele está muitas vezes em televisões e faz um trabalho mesmo muito bom. Há publicações, por exemplo, na Nova Zelândia, esta jornalista Nikki Pellegrino, que também é uma autora de romances, que eu não sabia, ela fez um trabalho muito bom neste semanário, que é tipo a nossa visão na Nova Zelândia. Portanto, também é interessante, que entrevistou o professor Blander, por exemplo, e puxando a brasa à nossa sardinha, nós estamos a editar um número especial de uma revista de endocrinologia, Frontiers in Endocrinology, só dedicada aos obesogénios, e vamos ter a colaboração de muitos investigadores que trabalham nesta área. O primeiro artigo vai ser, por exemplo, sobre efeitos microplásticos, que está para ser publicado agora. Portanto, para terminar, dizer que há muita esperança aqui para que a obesidade não seja a norma, para que não nos habituemos a esta condição, que não é uma condição fisiológica só e não é ser gordo ou magro e elegante, é uma doença considerada por muitos países como doença. Felizmente Portugal considera a obesidade como uma doença, e isto é importante, mas nós vamos conseguir, se trabalharmos todos juntos, dar conta disto. Agradecer aos voluntários todos que participaram nos estudos. Os da dieta, então, foram extraordinários, foram muitas pessoas que participaram. O financiamento, sem financiamento nós não fazemos ciência, não é? E eu tentei pôr aqui assim, algumas pessoas que foram mesmo muito importantes para este trabalho. Salientar aqui o professor Tanabe, no centro desta fotografia, um mentor no Japão. O professor Carlos Miguel, em baixo, culpado disto tudo. Temos algumas pessoas que estão na audiência. A Sónia Coelho, que está ali comigo em Kyoto, que fez o estudo de duplicada dieta. A Ana Barros, em baixo, com o Ramiro Pastorinho, que também está na assistência, que é provavelmente a pessoa que mais aparece nas fotografias, que também está ali a mostrar a vaza muito mal cheirosa comigo, naquele barco.
Ana Barros, que fez o trabalho de divulgação de ciência e fizemos o protocolo para a captar e que está a ser usado no ensino experimental de ciências. Agradecer também a uma pessoa que infelizmente não está entre nós, o pai dos desreguladores endócrinos, o professor Luguilete, um homem absolutamente extraordinário. Agradecer a todas as pessoas, são muitas. O último grupo do qual fiz parte na Universidade de Aveiro, apesar de não ter trabalhado diretamente com eles sobre este assunto, fizeram-me também crescer muito, e vou-me esquecer de pessoas, de certeza. E a vocês pelo convite, a vocês por estarem aí, por não virem falar durante 1 hora, quase, a uma sexta-feira, por Zoom. Obrigada a nós. Gente tão cansada Obrigada a nós. Então vou-te já começar a fazer as perguntas. Então, sim, bebe água. Então, quer dizer que nós já descobrimos porque é que todas engordámos uns belos quilos, menos a Helena, não é? Que ali no Ciência Viva engordámos todos uns belos quilinhos, a culpa é do TBT, Ana. Mas vocês não trabalharam com TBT? Eu trabalhei no teu laboratório, portanto... Inês trabalhou, pronto. Os quilos a mais são disso. Já sabes do que foi, Inês. Já sei. Eu tenho um papel de parede, acho que vou tirar. Ai, papel de parede. O quarto. O quarto é muito problemático, nós passamos lá imensas horas. Por acaso eu lembrei-me logo de ti, Helena, quando ouvi o papel de parede. Ok, já descobrimos aqui uma série de coisas. Então, a Marina pergunta-te aqui no chat, ela diz, antes de mais, ela te congratula-te, dá-te os parabéns pelo teu trabalho e pela facilidade em comunicá-lo, e ela pergunta, que não sabe se tu consegues ajudar, mas que soluções alternativas e ecoamigáveis de anti-fouling existem ou estão a ser investigadas, e se tens alguma opinião ou conheces soluções baseadas em nano-patterned anti-fouling coatings, superfícies super hidrofóbicas. Eu acho que a Marina, entretanto, teve de sair porque ela estava no trabalho e não quis ficar fechada, mas depois logo tem acesso à gravação e vê a tua resposta. Ok, depois também posso, as pessoas podem mandar-me um e-mail, eu esqueci-me de facultar aqui e estou completamente disponível para responder às perguntas que tenham. Okay. Então é assim, eu já deixei de trabalhar com TBT há alguns anos, Isabel, eu já deixei de trabalhar com TBT há alguns anos, portanto eu não sou a pessoa que estou mais e com tintas antivegetativas e com ambiente marinho, não sou a pessoa com conhecimento mais up-to-date para responder esta pergunta, mas há muitas alternativas, já quando nós estávamos a trabalhar nisto, havia imensas alternativas. A Isabela Oliveira fez doutoramento em algumas dessas alternativas ao TBT, algumas muito pouco tóxicas, algumas muito tóxicas que correram muito mal. Mas há uma procura cada vez mais por parte da indústria de soluções mais eco-friendly. Nós aprendemos com os nossos erros, apesar de tudo, não é? E há muito trabalho feito com inspiração naquilo que são os organismos marinhos que não sofrem de biofouling, porque há organismos que não têm na sua pele, por exemplo, tubarões, que não sofrem este fenómeno de bioincrustação. E tem a ver precisamente com a textura e com microespículas, e há muitas pessoas a trabalhar nisso. Sei que há muitas pessoas a trabalhar em nano, nesse sentido, obviamente. Não sei qual é que é o impacto que esses compostos têm no ambiente. Há uma equipa na Universidade de Aveiro que trabalha no Departamento de Biologia e que acho que creio no Departamento de Física, e uma pessoa que tem uma empresa que criou uma spin-off que tem soluções mais eco-friendly, tintas de biofouling. Eu depois, se tiver interesse, posso pesquisar e enviar-vos esses contactos. Mas pronto. Ok, depois até podemos enviar para a Marina, que ela também tem interesse, porque ela trabalha no INL, que é o Iberian Nanotechnology Laboratory, por isso é que ela deve ter feito esta pergunta. Temos aqui mais uma intervenção super engraçada do Rui, que diz: sou obeso, diabético, tenho papel de parede em casa, adoro marisco e bebo água em garrafas de plástico com ftalatos. Moro perto de um descampado e a casa está sempre cheia de pó, apesar dos esforços de limpeza. Ups! O que é que estamos a dizer ao Rui, Ana? Ele está aqui a olhar. É assim. É uma brincadeira, mas é verdade. Claro que sim, foi muito cómico. É muito importante nós aqui mantemos a cabeça fria e sermos coerentes. Nós não vamos engordar, eu digo a brincar que engordei por causa do TBT, mas se eu não comesse, eu não engordava, ok? E isto é importante ressalvar aqui. Pronto.
Agora, de facto, há compostos que têm a capacidade de facilitar a proliferação dos adipócitos. Há compostos que têm a capacidade de alterar completamente o apetite, que é uma área também de investigação muitíssimo interessante, que têm a capacidade de alterar o nosso ritmo circadiano e está tudo ligado. Os mecanismos são muito interligados, os mecanismos moleculares, em termos ritmo circadiano, saciedade, adipogênese, está tudo muito ligado. Portanto, se nós temos um químico com esta capacidade de assalto às nossas hormonas, a alterar tanto o sistema, obviamente que vai potenciar estas falhas que nós temos, não é? O que é que pode fazer? Reduzir a exposição. Há coisas simples que nós podemos fazer, tentar evitar as garrafas de plástico, se não conseguirmos, porque às vezes não é possível. Tentar pelo menos evitar que os compostos das garrafas de plástico migrem de uma forma muito rápida para o conteúdo. Por exemplo, deixar as garrafas de plástico expostas à luz solar. Os raios ultravioleta vão fazer com que a migração seja muito mais acelerada. Ou colocar alimentos muito ácidos ou muito básicos em recipientes de plástico, vai potenciar o leaching. Portanto, os níveis mais altos, agora já não estamos a falar de TBT, mas os níveis mais altos de bisfenol, um dos níveis mais altos reportados, foi numa lata ou de ananás ou de tomate. Porquê? Porque são muito ácidos, a migração, as latas têm que ter aquele revestimento de plástico, o lining de plástico, portanto tinham bisfenol. A migração é muito mais rápida. Portanto, ter esses cuidados. Tentar limpar o pó, e limpar o pó não implica usar produtos químicos. Limpar o pó com pano úmido é a forma mais eficaz. Também é mais barata. E nós trabalhamos muito com doentes e os doentes, nas nossas sessões, gostam sempre muito de saber que não precisam gastar tanto dinheiro em produtos, porque aquilo que nós dizemos para fazerem para diminuir a exposição normalmente não custa dinheiro. Nós não precisamos, de facto, há alturas em que é inevitável, mas nós não precisamos dos produtos todos que utilizamos em casa. Mais uma. Mudar o paradigma da medicina para uma medicina holística e preventiva requer mais do que decisores políticos. É preciso mudar que mentalidades. Depois, o que temos assistido na pandemia atual mostra que muita coisa tem que mudar na medicina atual e na forma como comunicamos conhecimento na área da saúde. Programas de literacia de saúde? Sim. O que dizes? Não, é fundamental. A literacia em saúde devia ser uma das áreas flagship de intervenção primárias. As pessoas têm que saber. Nós temos que dar a informação correta às pessoas e não podemos pensar, como se pensou durante muitos anos, que as pessoas não têm capacidade para perceber temas complexos. Nós, e nem culpa, nós é que temos dificuldade em traduzir temas complexos para formas simples que as pessoas percebam e que tenham interesse. Nós estamos todos muito saturados com a informação, não é? Portanto, nós vamos procurar a informação que mais gostamos. É um desafio enorme. A Organização Mundial de Saúde tem feito algum trabalho nesse sentido. Algum trabalho muito bom, mas obviamente tem tido muitas dificuldades. E aí, centros como o vosso, projetos como os que vocês fazem, são muito importantes nisso, porque comunicar de forma eficaz é mais informal também, não é? Mais informal. Eu não posso falar muito sobre isso, de facto adoraria poder falar, porque é um tema que me fascina muito, mas eu sei muito pouco sobre o assunto. Mas sim, temos que ter profissionais com formação específica na área. É importante pensar que a divulgação e a comunicação deve ser feita por pessoas que têm a formação correta para o fazer. Exato. E isso muitas vezes não acontece. E nós, enquanto investigadores, enquanto alunos, enquanto docentes, eu pelo menos sinto uma grande lacuna no nosso sistema de ensino de nos ensinar, de nos preparar para comunicar ciência. Não temos isso nos nossos currículos e devíamos ter. E para mudarmos o paradigma,
não é só decisores políticos, se bem que é sempre muito importante. É muito importante nós conseguirmos comunicar de forma eficaz aos políticos para que eles possam não tomar decisões, que isso às vezes é muito complicado, mas pelo menos perceber o problema, para depois nós, trabalhando com a opinião pública tem um poder enorme. O bisfenol foi proibido na Europa já há muito tempo por causa da opinião pública. Exato. Foi proibido primeiro nos biberons de bebés, porque a pressão do público foi muito intensa e teve que ser mudada. Portanto, os políticos, em última análise, os decisores políticos vão querer que as pessoas votem neles. Portanto, a opinião do público é importante, mas eles já têm que ter este conhecimento de base. Nós também temos que ser capazes, não podemos, acho que às vezes nos esquecemos um bocadinho disto, nós não podemos não comunicar com os decisores políticos. É muito importante. Não podemos, é importante eles também sentirem essa pressão da nossa parte, não é? A pressão de estarmos informados, de sabermos, de queremos saber, ou seja, tem que haver uma certa pressão também da sociedade civil nesse aspecto. Sim, sim, e a sociedade civil faz pressão se estiver informada, e nós queremos pessoas mais informadas. Acho que todos que nós queremos. Isabel, queres dizer alguma coisa? Estás a olhar para a tua amiga Ana Catarina. Obrigada também pelo teu trabalho. Olá, obrigada. Eu antes da Isabela intervir, peço desculpa, tenho que atalhar. Ela não se chama Isabel, chama-se Beluxa, se faz favor. Beluxa, ok. Muito obrigada. Beluxa e Cati, vamos ter que dizer os nomes verdadeiros, não é? Era isso mesmo, exato. Eu primeiro estou quase emocionada porque já não vi a Cati, o Ramiro, mesmo aqui a Inês há muito tempo, não é? E tenho muitas saudades deles, tenho muitas saudades de trabalhar com a Cati, que trabalhei com ela há algum tempo, e ela é uma comunicadora de ciência espetacular. É verdade, é verdade. Eu aprendi muito com ela e adorei esta palestra. Parabéns, Cati, parabéns pelo teu trabalho. Não sabia que estavas em Évora agora. Estou muito feliz. Que bom, é bom. E pronto, este tema é super interessante. Também tenho agora alguns colegas, eu estou a trabalhar no CIMAR, no Porto, agora também saí da Aveiro muito recentemente. Também tenho alguns colegas a trabalhar no tema. Tu deves conhecer a Cati e o Ralph, não é? Claro. Ele trabalha... Ele é notável. Eu já deixei de trabalhar no tema há algum tempo, não é? Eu migrei um bocadinho para a engenharia química aqui durante uns tempos. O trabalho deles é absolutamente notável. Então, na compreensão dos mecanismos moleculares e mostrar como tudo está ligado e que a evolução nos ensina muito, o trabalho deles é pioneiro e absolutamente notável. Eu gosto imenso, claro. Sim, concordo, eu também não conheço a 100%, não é? Não conheço a fundo, mas agora ao ouvir-te falar, não é? Tudo se liga, era o que tu dizias, o bom da ciência é também trabalhar em colaboração e ligar estes temas todos, que às vezes andamos um bocado distraídos, olhar só para o nosso tema e pronto, e é sempre bom ouvir falar assim de ciência assim mais informal. Estas iniciativas são muito boas. Cafés Consciência, não é, Ana Marta? Sim, vamos ter mais festas de consciência, depois eu posso-vos ir informando das palestras que temos, até posso-vos ir convidando, estou a ver aqui muitos nomes para nós convidarmos, eu e minhas colegas já estamos aqui a apontar os nomes. E queria só perguntar se há mais dúvidas, alguém tem mais alguma pergunta, se alguém quer saber de mais alguma coisa. O Ramiro já sabe tudo, não é, Ramiro? Pois, eu estou um bocadinho implicado neste assunto, não é? Deixa-me só dizer que deixem-me dar os parabéns à minha colega Ana Catarina de Sousa, que eu acho que ela é extraordinária, e também felicitar a minha esposa Cati pela sua brilhância e inspiração. Eu acho que é muitíssimo importante o trabalho que vocês fazem, porque estava-se a falar há pouco tempo acerca de cidadãos informados, e os cidadãos informados começam-se desde pequenino, não é? Que despertar a curiosidade científica, a crítica, procurar informação. Por parte dos políticos há um esforço enorme, desculpa, não quero ser prosélito agora e estar aqui a falar de cátedra, mas os políticos tentam o mais possível que as pessoas não sejam exigentes, essencialmente. Houve um debate aqui há pouco tempo na Europa, que já aconteceu nos Estados Unidos, se deveria ou não pôr nos rótulos
dos bens, se eram baseados ou não em bens transgénicos. E decidiu-se que não, porque era excesso de informação, que as pessoas não queriam esse tipo de informação, e eu acho isso absolutamente ridículo, e isso demonstra bem uma certa postura por parte dos nossos governantes. E eu acho que as pessoas têm que ser críticas, têm que procurar informar-se o mais possível, e por isso é que o vosso trabalho é fundamental, e continua, é isso que eu vos quero dizer. E pronto, basicamente muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada a nós. Beluxa, foi muito bom ver-te outra vez. Igualmente. Temos que fazer uma sessão privada para eu e a Beluxa andávamos sempre a trocar assim umas piadas e tal. E pronto, mas foi muito bom ver. Obrigada também por tudo. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer. Se não, podemos dar por encerrada. Já tivemos aqui uma boa conversa. E dizemos um até logo, não é? Porque pode ser até à próxima palestra. Pode ser? Pode, sim, senhor. Claro que sim, claro. Obrigada, Cati. Eu queria agradecer à Cati, mas a minha cadela não para de falar. Também quero agradecer. Também quero agradecer, portanto vou desligar rapidinho. Obrigada, Cati. Obrigada, eu. Foi uma boa surpresa. É mesmo extraordinário aquilo que vocês fazem. Eu confesso que ainda não visitei o Centro de Ciência de Lagos, mas vou visitar assim que tiver a oportunidade. Fiquei muito curiosa com os vossos vídeos e achei de vontade de ir e de levar as sobrinhas. Vens que vais ter aqui umas fabulosas não podem estar monitoras. porque eu disse-lhes que ia fazer isto e não podem estar porque estão a ensaiar, porque vão ter peça de teatro. Quem? As minhas sobrinhas. Ok. E dizer que o trabalho desenvolvido no âmbito dos Centros de Ciência Viva e o trabalho desenvolvido para e com os cidadãos faz toda a diferença. Portanto, eu sei que às vezes pode ser difícil, financiamento também não deve abundar, às vezes podem desanimar. Não desanimem nunca, o vosso trabalho é extraordinário. Não, é destas coisas que depois nós nos inspiramos, não é? Estas palestras e todo o trabalho dinâmico associado à comunicação de ciência. Tanto eu como as minhas colegas sabemos que é super desafiante e tem sempre surpresas boas, como por exemplo esta palestra. Exatamente. Obrigada. Já agora queria só terminar com uma coisa. A minha mulher forneceu a ciência e eu forneci o café, foi o único. Obrigada. Ana Marta, desculpa só interromper, temos aqui o Rui a pedir o e-mail da Ana Catarina, não sei se queremos trocar já ou se... Eu já agora explico porquê, se puder ser muito rapidamente. Eu sou professor de ensino básico e secundário e isto era... Ai, que bom! Para um convite fabuloso, para um dia temos uma palestra junto dos nossos alunos. E eu tenho turmas que são espetaculares, 5 estrelas. Adoraria. E eu ficava aqui com o contacto e um dia se pudesse, nem que seja via Zoom, era maravilhoso para os meus alunos. Ouvirem isto. Terei todo o gosto e podemos implementar um protocolo e podemos fazer outras coisas. Nós temos mais trabalhos para além de... Ok. Eu tenho uma turma, tenho turmas que são espetaculares. Tive a sorte deste secundário que tenho agora ser curioso. Eles até ao Jardim Zoológico gostam de ir, já têm 16 e 17 anos. Uau! Portanto, temos todo o gosto. O Departamento de Biologia da Universidade de Évora também tem uma oferta para secundárias, mas podemos sim. Podemos obrigado. Eu creio que na página do Departamento de Biologia tem lá uma oferta, mas podemos obviamente trocar e-mails. Eu vou dizer, porque isto está a ser gravado, não é? Sim. Eu depois também posso enviar o e-mail com a gravação e com o e-mail da... Ok, pode escrever no chat e fica. Não fica gravado, Ramiro. acsouza@uevra.pt. Ok, muito obrigado. Nada. Pronto, assim já está explicado mais ou menos o meu interesse e era... Sim. É bom eles contactarem com outras realidades e verem a metodologia científica em ação, a tentativa, o erro, o reformular, acho que isso é tudo importantíssimo para eles. Obrigado. Obrigada, Rui, obrigada. Então, sendo assim, obrigada a todos e até uma próxima. Despeço-me com um grande abraço e um obrigado. Obrigada. Até à próxima. Boa tarde a todos. Bom fim de semana. Igualmente.